Vamos lá, galera. Continuando aqui, competência da justiça... Perdão, tinha passado. IDC. Incidente de deslocamento de competência. O que é importante saber, que é mais novidade nisso aí? O STJ entendeu, gente, que o STF entendeu, perdão, que o incidente de deslocamento de competência, ele não ocorre por uma ineficiência da justiça estadual. O STJ já tinha entendido em outros julgamentos de incidente de deslocamento de competência que deveria haver uma comprovação da inércia, da ineficiência da justiça estadual ou da Polícia Civil também, né, dos órgãos estaduais de persecução penal, para que houvesse, que seria um dos requisitos para que houvesse esse deslocamento. Hoje, qual é o entendimento que você deve levar para a sua prova? Se houver graves violações a direitos humanos, se houver investigação, se houver crimes com graves violações a direitos humanos, a competência tem que passar para a Justiça Federal, tá? A competência tem que ser deslocada para a Justiça Federal, por uma questão constitucional, tá? Que a gente viu lá no... Vamos voltar para o 109 aqui, ó. As causas relativas de direitos humanos a que se refere o parágrafo 5º. Aí, o que o parágrafo 5º fala? Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o PGR, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento. Então, o que acontece? Se tem uma grave violação para assegurar o cumprimento de tratados internacionais sobre essa proteção desses direitos humanos, o PGR ele vai lá e suscita no STJ o deslocamento para a Justiça Federal. Então esse é o trâmite, né? Ele vai suscitar no STJ o deslocamento para a competência da Justiça Federal. Só que não é mais um requisito exigido pela jurisprudência, pelo STF, e é isso que você vai levar para a sua prova, que haja uma comprovação da ineficiência ou da inércia da Justiça Estadual dos órgãos estaduais de persecução penal. Ele pode e deve ser deslocado, a competência deve ser deslocada da Justiça Estadual para a Justiça Federal, se houver comprovação de graves violações de direitos humanos e, por haver essa grave violações de direitos humanos e para assegurar o cumprimento de obrigações previstas em tratados internacionais, a competência tem que ser da Justiça Federal. Tranquilo? Tem que ser deslocada para a Justiça Federal. Tranquilo, gente? Leiam aí com calma depois para fixar bem essa decisão que eu separei aí. Mas essa é a questão, porque se você é um cara que estuda há muitos anos ou voltou a estudar recentemente, mas já tinha estudado IDC lá para trás, se eu fosse fazer uma prova, eu, Augusto, sem ver essa decisão, provavelmente eu ia marcar como requisito a inércia e a ineficiência do Justiça Estadual, porque era assim. Agora não é mais, tá? Vamos lá. Competência da Justiça Militar, outro ponto muito importante. Aqui a gente precisa lembrar de como era, rapidamente, e como passou a ser. E depois eu vou pegar questões pontuais que são excelentes para a prova objetiva. Como era antes? Para o crime ser considerado crime militar, ele deveria estar previsto no Código Penal Militar. Hoje, desde 2017, né, houve uma alteração legislativa que ele fala os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados, e prevê hipóteses. Então, se o militar está no exercício da função, de uma forma geral, ele vai cometer um crime militar, tá? E aí vai ser considerado um crime militar, vai ser de competência da Justiça Militar. Só que a gente tem que pensar nas exceções. A exceção que mais pode te afetar na prova
é um crime doloso praticado por militar estadual, ou seja, por um policial militar, por um bombeiro militar, no exercício da função, se for cometido contra civil, ele vai ser julgado pelo júri, pelo tribunal do júri estadual, né? Então, lembre-se dessa exceção. Em regra, um crime praticado no exercício da função por um militar, seja ele um militar estadual, seja ele um militar das Forças Armadas, vai ser competência da Justiça Militar. Se for das Forças Armadas, Justiça Militar da União. Se for um policial militar ou um bombeiro militar, ele vai ser julgado pela Justiça Militar estadual. Tranquilo? Beleza. Aí, você tem... essa é a regra. Você vai lembrar da exceção que eu acabei de falar. Crime doloso contra a vida vai ser tribunal do júri, se for praticado por militar estadual, tá? Por um policial militar, por um bombeiro militar. Então, essa exceção que já está prevista no parágrafo 1º, né? Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida cometidos por militares contra civil, serão da competência do tribunal do júri. Ok. Os crimes... Agora, parágrafo 2º, outro assunto. Os crimes militares que trata esse artigo, incluídos os previstos na legislação penal, nos termos do inciso 2 do caput deste artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos por militares das Forças Armadas contra civil, serão da competência da Justiça Militar da União. Não é outro assunto nada, é o mesmo assunto. Aí, se for militar das Forças Armadas, competência da Justiça Militar da União. Ok, já falei isso. Do cumprimento... Tá. Se praticar nesse contexto, você tem que saber quais são os contextos. Gente, esses incisos aqui, eles tratam basicamente de todas as situações de exercício de um militar, tá? Então, se o militar tá em atividade, provavelmente vai se encaixar em um desses incisos, e aí você consegue encaixar como crime militar, tá? Já é uma dica. Agora, fazendo alguns adendos, né? Alguns complementos aqui. Justiça militar do Estado, do militar, mesmo que ele esteja na Força Nacional. Tá. Se um cara está trabalhando na Força Nacional de Segurança e aí ele comete um crime militar, ele vai ser julgado pelo Tribunal Militar do seu estado de origem, tá? Do seu estado de origem, não onde ele cometeu o crime. Isso pode ser uma pegadinha de prova. Cuidado. Justiça Militar não julga contravenção. Assim como a Justiça Federal também não julga, a Justiça Militar não julga contravenção. Doloso contra a vida civil, eu já falei, militar estadual, júri, militar de Forças Armadas, Justiça Militar da União. Crime eleitoral praticado por militar. Gente, eu confesso que eu pesquisei isso aqui bastante e as edições mais recentes e os melhores comentários doutrinários sobre isso dizem que a competência é da Justiça Eleitoral, tá? Por uma exceção constitucional e também por ser uma questão de uma justiça especializada, se for um crime eleitoral, até pela celeridade, às vezes, no caso ali a gente sabe que o procedimento eleitoral é todo diferente, né? A competência é toda diferente, tem a questão de prazos, tem questão de celeridade, porque tem que durar, tem que ser ao longo da eleição, dependendo do caso. E aí, o melhor entendimento é que a competência é da Justiça Eleitoral, tá? Por ser uma justiça especializada também. Justiça Militar dos Estados não julga civis, exatamente, por uma previsão constitucional, gente, da Constituição Federal. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. Compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados nos crimes militares definidos em lei. Então, não julga civil. Agora, a Justiça Militar da União, se um civil praticar um crime contra instituições militares, a Justiça Militar da União vai julgar civil. Tranquilo? Separei 2 súmulas aí para vocês. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar civil acusado da prática de crime contra instituições militares estaduais. Olha a diferença. Justiça Militar Estadual não julga civil. Então, mesmo que o civil pratique um crime contra um batalhão da Polícia Militar, por exemplo, ele vai ser julgado pela Justiça Comum Estadual, não pela Justiça Militar.
Artigo 79 do CPP. A conexão e a continência importarão unidade de processo de julgamento salvo no concurso entre a jurisdição comum e a militar. Nesse caso aqui, é uma exceção legal, e aí você não vai confundir com a questão eleitoral. Se houver conexão de um crime eleitoral com um crime comum, vai haver reunião na justiça eleitoral. Agora, se houver conexão entre jurisdição comum e a militar, vai haver separação do processo, tá? Não vai haver reunião entre esses dois crimes. Muito importante também. Mais uma pegadinha de prova, né? Agora, outro assunto. Crimes falimentares. Por que eu separei aqui? Porque uma disposição, o artigo 183, ele prevê algo diferente do seu raciocínio. Compete ao juiz criminal da jurisdição onde tenha sido decretada a falência, concedida a recuperação judicial ou homologado o plano de recuperação extrajudicial, conhecida a ação penal nos crimes previstos nessa lei. Então, a Lei 11.101, ela prevê, no seu artigo 183, essa competência. Então, não é o local da consumação, como é a regra. É o local, se for um crime falimentar, vai ser no local da decretação da falência, da homologação do plano, ou de recuperação, ou concessão da recuperação. Tranquilo? Aí eu botei aqui, atenção, em São Paulo o juízo da falência ou recuperação. Não é o juízo... tem previsão específica lá, né, por ser uma questão de organização também, não vai ser o competente do juiz criminal da jurisdição, vai ser o juiz da falência ou recuperação que vai ser competente para esses crimes falimentares. Tem uma disposição específica na legislação estadual de São Paulo, tá? Competência da justiça eleitoral. Já falei aqui sobre conexão, né, que é competente para processar e julgar crime conexo com crime eleitoral, ainda que haja reconhecimento da prescrição da prescrição punitiva do delito eleitoral, beleza. Olha, compete, previsão do Código Eleitoral, compete aos juízes processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe foram conexos, ressalvar a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Tá, e aí você tem essa disposição, né, legal no Código Eleitoral, mas eu já falei sobre isso, tanto em relação à conexão, que vai, se for crime comum, crime eleitoral, vai se reunir na Justiça Eleitoral, quanto naquela disposição do artigo 81 do CPP. Se for entendido que o crime eleitoral, se houver absolvição ou prescrição de um crime eleitoral, ele vai se manter competente para julgar os demais crimes, tá? Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui da Justiça Eleitoral. Não. Tranquilo. Questão da última prova. Era um crime, o governador ele praticou crime eleitoral e crimes comuns. E aí você reúne no STJ, porque existe uma competência por prerrogativa um foro por prerrogativa de função do STJ. E aí ele falava, e se o juiz entender se houver absolvição, se for reconhecida a prescrição, aí você aplica o artigo 81, tá? Ele se mantém competente nesse caso, e era basicamente o que a questão falava. Eu não lembro se tem mais algum detalhe aqui, mas eu coloquei para vocês o gabarito tudo certinho. Foi uma questão confusa, que teve um gabarito inicial, depois eles mudaram, achei assim que teve um problema na formulação dessa questão, só que o raciocínio é esse. Justiça estadual eleitoral, ela reúne, né, se houver crimes conexos entre justiça eleitoral e justiça comum, federal ou estadual, vai se reunir, os crimes, né, vão se reunir na justiça eleitoral, ok? A gente já sabe disso. Se alguém considerar se o juiz considerar que está prescrito ou absolver por um dos crimes, ela se mantém competente, mas tem a questão do foro por prerrogativa de função, tá? Se for um governador praticando o crime, quem é o tribunal competente por uma previsão constitucional? É o STJ. Então, nesse caso, vai se reunir no STJ, tá? Ou não. Agora, peraí.
Eu lembrei aqui de uma coisa que pode causar confusão para vocês.